São José, na Grande Florianópolis, é destaque nacional na geração de empregos com carteira assinada em 2021. A operação conjunta cumpre mandados em Santa Catarina em investigação sobre fraudes no DENIT do Paraná. Justiça afasta 6 servidores da Prefeitura de Sangão investigados em esquema de fraude a licitações e corrupção na cidade. No esporte, Brusque derrota o Avaí e aumenta a crise no time da capital. E no fechamento da 6ª rodada do estadual, o Figueirense recebe o Marcílio Dias no estádio Orlando Scarpelli. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade hoje com um destaque para São José, na Grande Florianópolis. A cidade foi a 3ª do país em geração de postos formais de trabalho. Veja na reportagem da Rita Della Pieve. Foram apenas 7 dias desempregado e o Maicon, que vivia fora do estado, voltou a São José para começar uma nova vida com um novo emprego. Quando cheguei aqui em São José, já fiz a entrevista e na sequência já fui contratado, né? São José, na Grande Florianópolis, é a 3ª cidade que mais contratou no ranking nacional dos municípios que mais abriram vagas de emprego em relação ao tamanho da população em 2021. O município catarinense criou 4.563 postos de trabalho formais para cada 100 mil habitantes. À frente de São José, apenas as cidades de Barueri, em São Paulo, e Parauapebas, no Pará. Em números absolutos, a cidade da região metropolitana da capital gerou em 2021 11.577 vagas formais de trabalho e ficou atrás apenas de Florianópolis e Joinville. O Gilberto é empresário em São José e confirma a boa fase da oferta de emprego no município. Estamos no meio, assim, numa evolução. E nós estamos, sim, adquirindo um outro equipamento e estamos aí, inclusive, em busca, de mais 2 colaboradores. O presidente da entidade que reúne os lojistas de São José e região também comemora o bom resultado e destaca o setor que mais empregaram no ano. O setor de serviço foi o que mais se destacou, mas também temos comércios e indústrias pujantes que ajudam a desenvolver e fomentar ainda mais o crescimento da nossa cidade. O secretário de Desenvolvimento Econômico de São José indicou quais os fatores que contribuíram para o aumento na oferta de postos de trabalho. O acesso à consultoria para os empreendedores do município, o suporte aos empreendedores, tirando dúvidas, a integração de processos dos empresários, facilitando a abertura de empresas. Santa Catarina fechou 2021 com saldo positivo de 177.854 empregos com carteira assinada. Foi o 5º melhor desempenho do país. A Polícia Federal, a Controladoria Geral da União e a Receita Federal deflagraram hoje a Operação Rolo Compressor. A ação combateu fraudes em obras públicas e ocorreu em 5 estados, além do Distrito Federal. A operação foi deflagrada nos estados de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo, além do Distrito Federal. Os policiais cumpriram 26 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão temporária. Também foram afastados do cargo 5 servidores públicos e houve o bloqueio de bens dos investigados. Em Florianópolis foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão. As investigações começaram em 2015 para apurar fraudes em contratações e execução de obras públicas, com superfaturamento, sobrepreço e desvio de dinheiro público. Os alvos são servidores do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e empresas responsáveis pela execução e supervisão de obras contratadas pelo órgão no Paraná. O inquérito também apura os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com a Controladoria Geral da União, somente em um dos contratos para duplicação de um trecho da BR-163 no Paraná, orçado em R$700 milhões, o desvio chegou a R$60 milhões. Em Sangão, no sul do estado, a 2ª fase da Operação Vale do Silício da Polícia Civil prendeu 6 servidores públicos do município, acusados de fraude e corrupção. Os policiais cumpriram 4 mandados de busca e apreensão, 3 deles em Sangão e 1 em Tubarão. 6 servidores públicos de Sangão foram presos temporariamente. A operação investiga crimes como fraude a licitações, peculato e organização criminosa, relacionados a compras e serviços no ramo de informática na cidade de Sangão. A investigação versa sobre mais de 30 procedimentos licitatórios fraudados no município ao longo de cerca de 9 anos.
E a primeira fase da operação foi deflagrada em agosto do ano passado, onde já haviam sido presos 2 empresários e um servidor público afastado das funções. Além das prisões temporárias, os policiais prenderam 2 pessoas por suspeita de receptação de telefones celulares, objetos de peculato, identificados durante a investigação. O inquérito prossegue para elucidar os fatos e identificar possíveis outros envolvidos. Policiais civis e rodoviários federais fecharam hoje um desmanche de veículos em Palhoça, na Grande Florianópolis. As investigações levaram os policiais a 2 galpões, um no centro da cidade e outro no bairro Bela Vista. Foram apreendidos motores, caixas de câmbio e outras peças de pelo menos 3 carros roubados. Um no Rio de Janeiro e 2 em Porto Alegre. As peças eram comercializadas pela internet em sites especializados. Os proprietários dos galpões de 48 e 23 anos de idade foram presos em flagrante por receptação e levados para a delegacia. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques de hoje. Quem traz as informações é a Paloma Totti. Confira. Oi, pessoal. Daqui a pouquinho tem Jornal da Band. Estou aqui para contar alguns destaques para vocês do jornal de hoje. Confederação dos Municípios diz que é impraticável dar reajuste de 33% para os professores. Ministério da Saúde inclui 4ª dose para adolescentes que têm problemas de imunidade. Técnico do Palmeiras fecha o treino para manter o mistério sobre o time para a grande final do Mundial de Clubes. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, 7h20 da noite, no Jornal da Band. A gente espera vocês. Combinado então. Política agora aqui no Band Cidade. O deputado estadual Valdir Cobalcini anunciou que é pré-candidato ao governo do estado pelo MDB. É assunto para a nossa conversa de hoje com o Roberto Azevedo. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Mais um episódio aí no MDB. Qual é a análise de mais esse fato no partido? Tem novidade, porque vence agora à meia-noite o prazo para as inscrições na prévia. Tem mais uma novidade, tem mais um inscrito. O advogado Paulo César Rodrigues de Laguna, juntamente com o deputado estadual Valdir Cobalcini, são as novidades na prévia do MDB. Evidentemente, hoje eles se inscreveram, a homologação sai amanhã. Aí o momento em que o deputado Valdir Cobalcini assinava o documento de inscrição na sede do diretório estadual do MDB. O que está acontecendo? Com a desistência, esse é o grande assunto, do presidente do partido, o deputado Celso Maldaner, o que aconteceu? Ficou uma vaga. E a possibilidade de Antídio Lunelli ser o único candidato às prévias era muito grande. Então houve essa estratégia de colocar Cobalcini e este advogado de Laguna, o Paulo César Rodrigues, participarem do processo para evitar isso. Também o senador Dário Berger já confirmou a inscrição. O único que não se inscreveu até agora, pasmem, é Antídio Lunelli, prefeito de Jaraguá do Sul. Mas ele tem prazo até a meia-noite de hoje. Como eu disse, hoje faz a inscrição, amanhã há a homologação pelo diretório estadual. Detalhe importante, lembram daquela reunião que aconteceria sábado, que saiu daquela reunião que aconteceu ontem? Fizeram uma reunião para marcar outra reunião? Pois é, essa aí subiu no telhado e foi cancelada. Não tem necessidade. Mas o MDB ainda espera por Carlos Moisés da Silva. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Com entrevista ao vivo aqui nos nossos estúdios, o nosso convidado de hoje é o Controlador-Geral do Estado, Cristiano Socas da Silva. Doutor Cristiano, seja muito bem-vindo ao Band Cidade. Uma boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Vamos começar, doutor Cristiano, falando que o senhor está à frente de um cargo, não é, que tem uma importância decisiva porque é o zelo pelo bom uso do dinheiro do contribuinte, pela boa estrutura da máquina pública, não é? Perfeito. Houve um grande marco, que foi a criação da Controladoria Geral por parte do atual governo. O governador Carlos Moisés acertou na criação dessa estrutura, voltada essencialmente para a gestão se tornar cada vez mais eficiente e para o combate à corrupção. É um desafio fazer essa gestão, às vezes até um trabalho de compliance, quando se trata de poder público, da coisa pública, é um desafio a mais? Com certeza, a administração pública ela se rege pela legalidade, então todos os atos têm que estar conforme a lei. O nosso desafio como auditores que pertencem atualmente hoje à estrutura da CGE, é fazer com que o ordenamento jurídico seja realizado a contento pelos servidores públicos, pelos gestores e também pelos fornecedores que são contratados pela administração pública. O senhor é um servidor de carreira, né, do Poder Executivo Estadual. É importante que uma estrutura como essa esteja nas mãos do servidor de carreira? Eu entendo que sim, dá mais autonomia, mais independência, né? No caso específico do acordo de leniência, eu entendo que a empresa se sentiu
mais seguro em tratar e negociar com servidores de carreira, né? Ou seja, sabendo que não haveria interferência política de forma alguma. Então, de certa forma, a gestão por parte de auditores de carreira blinda bastante a estrutura e dá segurança jurídica para os servidores da casa e para as empresas que vão ser eventualmente processadas ou queiram assinar termos de acordo de leniência com a CGE. Bom, o senhor acabou de falar então do acordo de leniência, que foi um momento histórico para Santa Catarina, vai resultar numa devolução de 50 milhões de reais para os cofres públicos e foi firmado com uma empresa que foi investigada na operação hemorragia, não é? Como é que foi esse trabalho de poder conduzir isso no momento, pela primeira vez na história do Poder Executivo, um acordo de leniência, que é a delação premiada de empresas, não é? Firmado pela primeira vez. Como é que foi esse momento, como foi conduzir esse processo? Um marco histórico para a administração pública estadual. Com a criação da CGE, a gente começa a ter uma estrutura especializada e voltada para todas as macrofunções do controle. Então, nós temos a ouvidoria e transparência, na qual recebe a denúncia, temos a auditoria do Estado, que investiga os fatos, a corregedoria do Estado, que pune, eventualmente aplica as sanções administrativas, e também agora a diretoria de integridade, que faz um ciclo, que o erro não se repita. Então, o grande marco da leniência decorre também da criação da CGE com uma estrutura montada, especializada para isso. Essa leniência ela começa a ser negociada no início de 2021, foram inúmeras reuniões da empresa com a equipe de auditores e um procurador também que foi designado. Essa parceria com a PGE foi importantíssima, nos deu bastante segurança jurídica e conseguimos trazer aí para o Estado 50 milhões de reais, mais 50 milhões de reais em recursos, além de inúmeras provas de agentes públicos envolvidos e empresas também que estavam envolvidos em ilícitos. Essas provas vão ser repassadas para os órgãos de controle competentes, né? Bom, a gente fala, inclusive, muito no dinheiro, né? Porque o dinheiro chama muita atenção, são 50 milhões de reais que voltam para os cofres públicos, mas o senhor também tocou num ponto muito importante, que é a obtenção de mais provas, de mais elementos, de materialidade das condutas feitas, e isso subsidia muito as investigações, não é? Perfeito. A leniência é um processo administrativo que visa alavancar provas. Eu teria muita dificuldade de conseguir provas pelos métodos tradicionais de resolução de conflito e de investigação. Então, a leniência me traz uma celeridade na produção de provas, me dá uma investigação mais efetiva com custo mais baixo. Então, isso é importante também. Além do recurso que é ressarcido de forma imediata, aplicação de multa e sanção para a pessoa jurídica, eu consigo provas. Tudo na esfera administrativa, que é uma esfera independente da esfera penal. Então, na esfera penal, provavelmente os indivíduos serão punidos pelas instâncias competentes, né? Então, o empresário, o agente público envolvido vai ser, com certeza, punido pelo Ministério Público, vai encaminhar as ações penais e pelo Judiciário. Nós falamos desse primeiro acordo, né, que foi fechado com essa empresa, que garantiu esse retorno de 50 milhões de reais para os cofres públicos. Existem já novas perspectivas de novos acordos no âmbito da CGE para serem firmados ao longo de 2022? O primeiro passo agora é encaminhar as provas para os órgãos competentes, como eu havia dito agora há pouco. O segundo grande passo é montar os processos de responsabilização dentro da esfera administrativa contra as empresas que foram ali delatadas. Então, no âmbito administrativo, o que eu posso adiantar é isso. Bom, para a gente sair um pouquinho do acordo de leniência, não é? Qual é o balanço que se pode fazer do trabalho da CGE em 2021? Como é que foi esse trabalho? Qual foi o balanço que se faz mesmo desse trabalho, da atuação da CGE? A CGE é um órgão novo, com uma estrutura incipiente, mas a equipe muito comprometida conseguiu fazer as entregas, né, em todas as suas áreas, desde a ouvidoria, auditoria e integridade, e agora com a corregedoria, com inúmeros processos que estão sendo instaurados a partir da criação da CGE. Então, a leniência é mais um produto, mais um fruto desse trabalho. Para 2022, quais são as perspectivas aí da CGE para esse ano de 2022, além da questão dos acordos de leniência? Como eu falei, dar continuidade às auditorias, que trabalham muito com prevenção e assessoria, e também instaurar esses processos administrativos contra as empresas que cometeram ilícitos. Tá certo. Conversei aqui com o Dr. Cristiano Socas da Silva, controlador-geral do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado pela sua participação, também. Sucesso na condução da CGE e, claro, para o bom uso do dinheiro público, a sociedade agradece. Muito obrigado. Vamos em frente, então, com o Band Cidade. Agora é hora de sabermos como fica o tempo para esta sexta-feira em todo o Estado. Confira agora a previsão do tempo.
A sexta-feira vai ter sol entre nuvens em Santa Catarina, com pancadas de chuva típicas de verão entre a tarde e a noite. No início e no fim do dia tem chuva isolada na Grande Florianópolis e no litoral norte, além das áreas próximas a Joinville, provocada pela circulação marítima. As temperaturas vão estar em elevação no estado. Em Florianópolis, mínima de 21 e máxima de 30 graus. Em Criciúma, variação entre 19 e 32. Em Lages, mínima de 16 e máxima de 28. E em Chapecó, mínima de 19 e máxima de 32 graus. Vamos falar agora da pandemia de Covid-19 aqui no Band Cidade. 35 pessoas morreram entre ontem e hoje vítimas do coronavírus em Santa Catarina. Com essas mortes, chegou a 20.911 as mortes provocadas pela Covid-19 aqui no estado desde o início da pandemia. 8.482 novos casos foram confirmados de ontem para hoje, total de 1.528.594, com 1.456.496 pacientes que se recuperaram da contaminação, venceram essa batalha contra a Covid-19, que é muito bom, não é? E 51.187 casos, está aqui o dado, que são ainda os casos ativos, os pacientes que estão em acompanhamento, que a gente espera, claro, que se recuperem da doença da Covid-19. 75,51% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no estado, com 109 leitos vagos atualmente. Vamos ao vacinômetro. Vacinação na tela do Band Cidade para você. 12.835.943 doses aplicadas em todo o estado até o momento. 81,62% dos catarinenses receberam pelo menos a primeira dose. 74,58% já estão com o esquema vacinal completo e já foram aplicados aqui no estado 1.458.127 doses de reforço até o momento. Hora do esporte. Campeonato Catarinense, logo mais tem duelo entre Figueirense e Marcílio Dias, jogo que fecha a sexta rodada do estadual no estádio Orlando Scarpelli, e é para lá que vamos ao vivo. Quem está aqui no telão do Band Cidade é a Tatiane Borges. Tudo bem, Tatiane? Boa noite para você. Figueirense vem aí de uma goleada para o Hercílio Luz. O time entra pressionado para enfrentar o Marcílio. Diga para gente. Boa noite, Rodrigo. Entra um pouco pressionado porque precisa do resultado para entrar ali na zona de classificação para a próxima fase, a fase de mata-mata. Mas olha só, o Figueira pode ter novidades, viu? O volante Patrick está no banco de reservas nessa partida. Ele que na quase toda a temporada passada ficou lesionado, teve uma grande lesão no joelho, ficou fora, mas ele já está recuperado, pode fazer a estreia hoje aqui diante da torcida. Ele que é da base alvinegra, quem sabe ajuda o Figueira ali com uma vitória hoje. O Figueirense precisa estar da vitória, está na 9ª posição com apenas 5 pontos somados. Mas não vai ser tarefa fácil não, mesmo jogando em casa, com o apoio da torcida. O Figueira precisa segurar o melhor ataque do catarinense, Marcílio Dias, que tem 10 gols anotados em 5 partidas. E além de tudo isso, tem o artilheiro do campeonato também, o atacante Zé Vitor, que já balançou as redes dos adversários em 4 oportunidades. Marcílio Dias aparece um pouco melhor na tabela do que o Figueirense, viu? Tá na 6ª posição com 8 pontos somados. Mas claro que é a vitória até para atingir o objetivo, que é a classificação para a 2ª fase do Campeonato Catarinense. Então o jogo hoje promete, as duas equipes querem e precisam da vitória. A bola rola daqui a pouquinho, 8 horas da noite aqui no Orlando Scarpelli. E amanhã te conto tudo o que aconteceu no Jogo Aberto SC a partir do 12h30. Eu volto com você, Rodrigo. Boa noite. Boa noite, Tatiane. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você aí no estádio Orlando Scarpelli, tá certo? Vamos em frente. 2 partidas nesta quinta-feira fecharam, né, a 6ª rodada, além dessa partida do Figueirense, né, que vai acontecer daqui a pouco. O Juventus derrotou o Próspera em Joinville hoje à tarde. Acompanhe. Maicon Leite recebeu na entrada da área, recuou, ajeitou o corpo e bateu de perna direita, sem chances para o goleiro. 1-0 Juventus. Marcelinho arrancou pelo lado direito, invadiu a área e bateu cruzado. É o empate do Próspera. Após a defesa do goleiro, Jonatas Belusso, de cabeça, fez o gol da vitória do Juventus. Final em Joinville, Próspera 7º colocado com 6 pontos, 1. Juventus 11º com 5, 2. Na próxima rodada, o Próspera enfrenta o Barra. O Juventus vai encarar o Brusque. Ontem, no estádio Augusto Bauer, este Brusque, que encara na próxima rodada a equipe do Juventus, derrotou o Avaí e ampliou a crise do time da capital.
O único gol da partida foi marcado por Diego Jardel. O meia, ex-Avaí, foi mais alto e mandou de cabeça para o fundo das redes aos 14 minutos da etapa inicial. E foi só. Final em Brusque. Brusque, terceiro colocado do estadual com 11 pontos, 1. Avaí, oitavo colocado com 5 pontos, 0. As equipes voltam a campo no fim de semana. O Brusque enfrenta o Juventus e o Avaí recebe o Joinville. Pois é, por falar no Joinville, ontem o time do norte do estado conseguiu a primeira vitória no Campeonato Catarinense e foi diante da Chapecoense. Confira. Na Arena Joinville, os visitantes saíram na frente aos 17 segundos do segundo tempo, com este gol de Marcelo Santos, da intermediária, no ângulo. O Joinville empatou pouco tempo depois com Christian. Thiago Costa subiu com liberdade e marcou o gol da virada e da vitória do Jack. Final na Arena, Joinville 10º colocado com 5 pontos, 2. Chapecoense em 5º com 9, 1. Na próxima rodada, o Joinville enfrenta o Avaí. A Chapecoense encara o Figueirense. Frente com o Band Cidade, então agora vamos dar uma olhadinha no como é que está a cidade de Florianópolis. Coloca Florianópolis na tela pra gente do Band Cidade. Vamos ver as imagens ao vivo, pode colocar? Vamos lá, com as imagens ao vivo, tá aí as imagens ao vivo, belas imagens de Florianópolis, capital de todos os catarinenses. Na tela em destaque para você as pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente, a área central da capital do estado. Temperatura neste momento 25 graus. Céu com poucas nuvens neste momento, você vê que tem trânsito mais intenso na saída da ponte Colombo Salles em direção à ilha de Santa Catarina. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. As reportagens desta edição estão no YouTube da TVBV. Para você acessar, coloque a câmera do seu smartphone no QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais informações do estado amanhã, 12h30 no Jogo Aberto SC e 12h50 no SC Acontece. Forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.